Olá pessoal, sou Alberto, coordenador e morador da ocupação Alto da Boa Vista. Eu estou vindo aqui, pessoal, para trazer para vocês algumas informações que estão aí perdidas em meio ao tempo, é questão da nossa moradia aqui no Alto da Boa Vista. No dia 4 de setembro do ano passado, ou seja, de 2019, estávamos aí com a ordem de despejo e devido a essa ordem de despejo, fizemos uma assembleia, reunimos toda a população, a Assembleia Legislativa para uma audiência pública. E nessa audiência pública ficou acertado que seria montar-se uma mesa de negociação para tentar resolver a questão do Alto da Boa Vista. Esta mesa, até hoje, até a data de hoje, nunca foi montada e a gente está a mercê do poder público e também da política em si. Nesse vídeo, a gente vem aqui pedir o apoio, pedir que essas pessoas voltem a discutir aquela pauta que foi discutida da mesa em prol dessa população que aqui se encontra. Hoje estamos aqui com mais de 650 famílias assentadas aqui, morando dentro do Alto da Boa Vista. Famílias de todas as regiões de Aparecida e Goiânia. Então, pessoal, olhem por esse povo, né? Olhem pelo Alto da Boa Vista, olhem pelas questões humanas que aqui se encontram e olhem com amor, com coração, com carinho por essa gente. É só o que eu peço para vocês. Olha, assim como eu olho para o Alto da Boa Vista, olhem vocês também como políticos, né? Para que se tome uma solução adequada para esse povo. Oi pessoal, eu me chamo Jaqueline, sou moradora da ocupação da Boa Vista e faço parte da coordenação. A gente pede esse apelo que parem com a ordem de despejo em ocupações, tá com esse problema de pandemia. Eu não me vejo com essas famílias da ocupação sendo jogada na rua, né? A gente tem muitas crianças, idosos, pessoas com deficiência física e a gente pede, apela para o poder público, parem com essas ordens de despejo, pelo amor de Deus, tenha consciência, não é justo fazer isso com essas famílias, então a gente está fazendo esse apelo para parar com essa ordem de despejo. Bom, obrigada Jaqueline e Alberto que gravaram esse vídeo e enviaram para nós. Antes de passar a palavra para a deputada Adriana poder fazer seus cumprimentos, as suas considerações iniciais, eu só reforço o intuito dessa audiência pública, a forma com que ela foi aprovada tanto na Câmara quanto na Assembleia, uma participação, uma audiência pública coletiva, em relação à campanha Despejo Zero, promovida por dezenas de organizações sociais que integram o núcleo goiano, né, que fizeram essa campanha, e a gente está tratando aqui simplesmente de direitos fundamentais que não estão sendo respeitados pelo poder público. Nós estamos falando do direito à vida, do direito à saúde, do direito à moradia, e quando eu tive notícia ainda em julho ainda a respeito do residencial São Marcos, eu fiquei desacreditada na tamanha ação desumana da Prefeitura de Goiânia, com muita violência, através de um processo administrativo que é um processo ainda, um processo que, enfim, a gente não tem controle, nós não tivemos acesso, uma autorização dada por uma secretaria do município, então muito frágil esse tipo de ação da prefeitura, mas que coloca em risco e que ataca os direitos fundamentais das pessoas. Então eu não consigo entender esse peso que uma decisão, um ato menor,
um ato legal menor, muito menor do que nossos direitos fundamentais, consegue com uma só canetada produzir tamanha violência. E aqui em Goiânia a gente passa por um processo de discussão de plano diretor, o que me causou mais estranheza ainda, porque o debate aqui na casa ele ficou praticamente todo em torno de 3 bairros da cidade, e que são bairros que não admitem, inclusive, que não querem fazer uma discussão de uma cidade compacta. Então realmente me causou estranheza. E a própria Prefeitura de Goiânia, que nos últimos anos não propôs nenhum tipo de política pública em relação à moradia popular, à moradia social. Nós tivemos no último plano diretor a figura da cota solidária, na verdade do banco de lotes, que não avançou em nada. A prefeitura hoje tem centenas e dezenas de lotes vagos, que são de sua propriedade, não conseguiu fazer nenhuma política de habitação popular ou social, modificou isso, criando agora a cota solidária, que na verdade não é política habitacional, é simplesmente fazer empreendimentos com um baixo custo, mas nós não estamos falando de doação. E quando nós vamos para as pessoas que estão em uma vulnerabilidade maior, essas pessoas não têm acesso a financiamento do Minha Casa Minha Vida, sequer têm conta em bancos. Então, realmente uma ausência completa de qualquer tipo de política por parte da Prefeitura de Goiânia. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder presidir essa sessão junto com a deputada Adriana Corsi, com a deputada Leda, com as vereadoras Priscila, Tatiana, Cristina e Leia. E, deputada Adriana, passa a palavra para que Vossa Excelência possa se manifestar, e mais uma vez obrigada a todos. Bom dia a todos e todas, bom dia, vereadora Sabrina, vereadoras presentes. Eu não estou vendo outros deputados aqui, somente a assessoria do deputado Antônio Gomide, que eu quero cumprimentar, meu colega de bancada, e que também participou, né, da organização dessa audiência. E eu gostaria aqui de parabenizar todos e todas, não só que lutaram por essa audiência, mas sobretudo pela luta pelos direitos humanos em Goiânia e em Goiás, na pessoa da Ângela. Quero parabenizá-la por sua fala no programa O Grito dos Excluídos, no dia 7 de setembro, que nos representou a todos a nossa angústia, o sofrimento do povo brasileiro, e aqui em Goiás também. Eu quero parabenizá-la, foi emocionante sua fala, Ângela, me senti representada. E gostaria de dizer que nós vivemos um tempo terrível no Brasil. E pensar que durante uma crise como essa, de saúde econômica, que trouxe fome e miséria, agravou ainda mais uma crise econômica, trazendo fome e miséria ao povo, existem gestores que têm a crueldade, a desumanidade de despejar famílias. Eu fiquei estarrecida, falei aqui na Assembleia, na sessão remota, vereadora, quando do fato da residencial São Marcos, que eu estava estarrecida, inadmissível, ao invés de estar agindo com solidariedade, protegendo essas pessoas, você colocar na rua mulheres, crianças, pessoas que não têm para onde ir, de fato, é inadmissível. Infelizmente, não está acontecendo só aqui em Goiânia, em outras cidades do Brasil, e devemos nos indignar e, de fato, nos mobilizar para que não haja mais despejos. Mas, além disso, que se estabeleçam políticas públicas de dignidade e moradia digna para a população que necessita. Isso é um direito humano que está na Constituição Federal. Então, além de medidas para garantir que as pessoas se alimentem, que as pessoas tenham a assistência à saúde tão necessária nesse momento, também devemos lutar pela política de moradia. Então, venho aqui, Sabrina, colocar o nosso mandato e a nossa bancada
porque sei que o deputado Antônio Gomide também compartilha do mesmo pensamento, à disposição dessa luta, para que tomemos medidas legislativas, tanto no Estado, através da Assembleia, mas também através da Câmara Municipal, no sentido de proibir despejos, quanto mais não havendo decisão judicial que os obriga, e que isso não aconteça. Ao contrário, que medidas no sentido de efetivar políticas públicas de moradia sejam realizadas na capital e também no interior do estado. Então, venho colocar à disposição, mas principalmente parabenizar a todos e todas, na pessoa da Ângela, por essa luta e que possam contar com a nossa bancada. Eu quero também aqui, ao final, parabenizar a Defensoria Pública, que eu acredito que em Goiás tem exercido um papel fundamental na defesa dos direitos humanos, com muita coragem, e isso reforça aqui também o meu pensamento na Assembleia, de que nós precisamos fortalecer a Defensoria para que ela esteja presente em todo o estado de Goiás e possa, dessa forma, estar ao lado dos que mais precisam, dos excluídos, porque, de fato, em Goiânia tem exercido esse papel com muita coragem. Então, parabéns e contem com o nosso mandato, estamos aqui sempre à disposição. Obrigada, deputada Adriana. E o Francisco está aqui representando também o deputado Vermontes Cruvinel. Eu gostaria de passar, Ângela, a condução agora dessa audiência para você. Você é representante aí do movimento, então nada mais justo do que você fazer a condução dessa nossa audiência. Obrigada. Eu acho que a Ângela caiu, que ela está congelada aí. Me escutam? Estamos te escutando. Você me escutou, tá. Ângela? Sim, escuto. Bom dia. Essa parte da condução não estava no roteiro, não, Dudu. Agradecer, assim, em nome da campanha Parem os Despejos. A campanha é uma articulação de vários movimentos populares, de várias organizações de defesa de direitos humanos, que tem como plataforma aí a suspensão de todos os despejos, seja administrativo, judiciário, tanto do ponto de vista privados quanto público. Então, a campanha é ampla, é uma campanha bonita, tem mais de 40 organizações que estão compondo. Então, é um trabalho coletivo, de uma linda articulação e de uma grande defesa, né? Em especial nesse momento crítico de pandemia, nesse momento de crise sanitária e política. E quem mais sofre são as populações mais vulneráveis. Então, eu estou aqui nessa tarefa de representar, mas é um trabalho coletivo, agradecer com muito carinho e também com muita responsabilidade essa posição da vereadora Sabrina, da deputada Adriana Corsi, que são mandatos que nós temos, acreditamos, né? São mandatos que têm topado defender e pautar essa defesa do direito à cidade. Junto a essa campanha, essa ação, né, essa audiência pública é uma atividade diferente, que é uma audiência pública, remota, envolvendo Câmara, envolvendo Assembleia Legislativa, diversos mandatos com partidos diferentes e com a sociedade civil. Então, é uma característica muito diferente na sua composição, eu acho, mas é exatamente essa incidência que queremos construir, né? Queremos envolver ao máximo a sociedade civil e discutir que essa pauta dos despejos, ela vem exatamente para aumentar a população em situação de rua, porque quando não tem casa, quando não tem teto, para onde as pessoas vão? E foi essa oferta que a Prefeitura de Goiânia fez quando realizou o despejo da ocupação São Marcos. A Prefeitura apresentou o serviço, a Casa da Acolhida, que é um serviço de atendimento à população em situação de rua para as famílias. Nós estamos realizando um monitoramento dos despejos
que estão acontecendo no Brasil e no estado de Goiás. E a campanha, nós temos essa campanha Pare um Despejo aqui no estado, e nacionalmente temos uma campanha que chama Despejo Zero, que já realizamos diversas atividades, estão sendo lançadas em vários municípios, em vários estados. E nacionalmente a campanha apresenta que já temos mais de 6.000 famílias que foram despejadas e mais de 12.000 famílias que estão ameaçadas de despejos. E aqui no estado de Goiás essa realidade é presente e nos preocupa. Então esse é o nosso objetivo, de sensibilizar a Câmara, a Assembleia, construir essa incidência através, como a deputada Adriana, né, e Sabrina apresentam, possibilidades de decretos legislativos, de orientações para o judiciário, enfim, né? E é muito importante o envolvimento e a atuação que a Defensoria Pública do Estado de Goiás vem desenvolvendo. É um parceiro, um aliado estratégico que tem defendido os direitos dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, essa audiência, né, ela é um dos passos dessa campanha, né? Já realizamos várias atividades, elaboramos um documento que foi construído coletivamente por essas diversas organizações que se propõem. Eu não vou citar nome, mas tem movimentos populares, grupos de pesquisas das universidades, em especial pública e federal. Participam comunidades eclesiais de base, né? E aqui falará em nome da campanha o representante do Frei Marcos Safatelli, que também já está presente na nossa sala. E temos uma gama, e em especial os movimentos que sofrem esses despejos, os lutadores aí que sofrem esses despejos cotidianamente. Então estamos falando de despejos no campo, na cidade, na periferia, famílias que não conseguem pagar o seu aluguel estão sendo despejadas, e também até de comunidades quilombolas, comunidades indígenas que estão sofrendo despejo. Então essa nossa articulação e construção da campanha Pare um Despejos é uma ação coletiva. O coletivo que eu atuo, o Comitê de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino, é apenas um desses parceiros diante a uma gama aí. E agora eu parabenizo, né, agradeço em nome da campanha por todos os mandatos envolvidos, e são muitos, na Câmara Municipal, além do mandato, né, da vereadora Sabrina Garcês, também temos Tatiana Lemos, doutora Cristina. Fizemos um diálogo com o presidente da Câmara, o Policarpo, com a sua assessoria. Na Assembleia Legislativa, a deputada Adriana Corsi, Virmondes Cruvinel, o Antônio Gomide, deputado Carlos Cabral, que tem representante aqui também na nossa sala, deputada Leda Borges, Fernando Cruvinel, Lucas Calil, que não pôde participar por conta de outra agenda. E fazer uma justificativa aí ao deputado Carlos Cabral, que está com Covid e não poderá também estar presente. O deputado Antônio Gomide está em São Paulo para um procedimento cirúrgico, e justifica, e tem representante. Então, assim, não é um desafio fácil envolver os mandatos nessa pauta, duas casas com a sociedade civil em período de pandemia, realizando um debate virtual. Mas o desafio está colocado porque está na agenda do dia e é uma pauta muito importante. Então, agradecer aí a todas as organizações que compõem a campanha e, em especial, a todos os mandatos, Defensoria Pública e aos órgãos públicos que toparam e ousaram estar presentes e não estão fugindo do debate. Então, eu passo a palavra para a Jéssica e para que vai fazer a leitura da carta, Jéssica e o Weber, que é um documento que elaboramos coletivamente. Bom dia a todos e todas que participam dessa audiência. Me chamo Jéssica, sou do Movimento Camponês Popular. Carta aberta
ao poder público do Estado de Goiás pela suspensão dos despejos durante a pandemia de Covid-19. É de conhecimento público a problemática social global vivenciada em decorrência do novo coronavírus, causador da Covid-19. Nos últimos meses, o mundo viu alteradas suas formas de relações sociais devido ao surgimento dessa doença. No estado de Goiás não foi diferente. Desde a declaração da pandemia, feita pela Organização Mundial de Saúde, OMS, em 11 de março de 2020, as medidas preventivas para a não propagação da infecção pelo vírus mudou a rotina de todos os povos, tendo em vista que o distanciamento social e a forma eficaz de enfrentamento e contenção da pandemia. O Brasil e o mundo já passavam por uma grave crise econômica, política e social. Em 2019, o desemprego estrutural no Brasil, segundo o IBGE, atingiu mais de 11 milhões de pessoas, enquanto a informalidade alcançou 41,1% da população ocupada, aproximadamente 38,4 milhões de pessoas, gerando o aprofundamento das formas de precarização do trabalho. Posso sentar no seu lugar, então? As condições de vida das famílias de baixa renda, que já são muito precárias, foram drasticamente pioradas pela pandemia. Ao contrário da ajuda econômica trilionária concedida aos grandes bancos e empresários, os auxílios emergenciais destinados pelo governo federal aos trabalhadores, trabalhadoras e grupos em situação de vulnerabilidade, afetados pelo novo coronavírus, além de não atingir a todos que precisam, foram concedidos em valor que mal supre as necessidades básicas. Também é importante destacar que a pandemia da Covid-19, ao escancarar e agravar as desigualdades sociais, também expõe e afirma o racismo estrutural existente em nosso país. O povo preto, que é a maioria nas populações em situação de vulnerabilidade e nas periferias brasileiras, onde o contágio mais avança diante das condições de dificuldade de acesso à água e distanciamento social, possui o maior índice de mortalidade por Covid-19. Essa constatação consta na nota técnica assinada por 14 pesquisadores do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde da Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, em que foram analisados 29.933 casos encerrados de Covid-19, ou seja, com óbitos ou recuperações. Dos 8.963 pacientes pretos e pretas internados, 54,8% morreram nos hospitais. Entre os 9.988 brancos e brancas, a taxa de letalidade foi de 37,9%. Torna-se fundamental o enfrentamento ao racismo estrutural para a garantia de todos os direitos humanos. A tragédia social atualmente vivida em decorrência de uma crise econômica, sanitária e política demandou que diversos setores da sociedade civil, por meio de campanhas de solidariedade, tentassem garantir o mínimo para a sobrevivência das pessoas, sobretudo aquelas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Tais medidas são importantes, já que as necessárias políticas públicas tardaram ou ainda não foram de fato efetivadas, mas sozinhas não são capazes de resolver o problema. O estado de Goiás, em 12 de julho de 2020, contabilizou 36.565 casos confirmados de contágio pelo novo coronavírus, que causaram a morte de 849 pessoas. O que mais chama a atenção é que, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, mais de 80 mil casos suspeitos ainda aguardam resultados do exame para confirmar a infecção. No Brasil, nessa mesma data, mais de 70 mil pessoas já morreram pelo mesmo motivo. A doença avança e, pela mesma forma como os governos têm lidado com a situação, a pandemia não tem data para acabar. Mais que números, não podemos nos esquecer que cada vida perdida representa um impedimento para o início de suas famílias. Pais, mães, amigos, amigas, irmãos e irmãs, posto que sequer tiveram a chance de se despedir devido às necessárias restrições
quanto à aglomeração de pessoas. Em 6 de fevereiro de 2020, por meio da Lei 13.979, o governo federal dispôs acerca de medidas para enfrentamento de emergências de saúde pública de importância internacional decorrente do surto de contágio pelo novo coronavírus. A portaria número 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, tendo em vista o disposto na lei citada e considerada a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde, de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo coronavírus, e a portaria número 188, de 4 de fevereiro de 2020, que declara emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo coronavírus, regulamentou as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional e internacional, tendo como ponto principal a necessidade de isolamento domiciliar de toda a população brasileira. O poder público do estado de Goiás, diante da excepcionalidade da situação vivida, publicou os decretos estaduais número 9.633, de 13 de março de 2020, e 9.637, de 17 de março de 2020, os quais declararam situação de emergência no estado de Goiás diante do contexto de pandemia e determinaram a adoção de uma série de medidas objetivando conter a proliferação do Covid-19. Ainda, por meio do decreto estadual número 9.685 de 2020, publicado no dia 29 de junho de 2020, foi regulamentado o enfrentamento da emergência em saúde decorrente do novo coronavírus, adotando-se o sistema de revisamento das atividades econômicas de produção, circulação de bens ou de serviços da seguinte maneira: 14 dias de suspensão, seguidos de 14 dias de funcionamento, sucessivamente, medida que apenas vigorou pelos primeiros 14 dias e foi descontinuada pelo decreto 9.692, de 13 de julho de 2020. Permitiu a reabertura ampla de praticamente todos os setores econômicos e atividades sociais. No que pese às recomendações da OMS e todos os atos normativos mencionados, reforçando, entre outros, a necessidade de isolamento domiciliar, as ações de omissão do poder público quanto à garantia dos direitos à saúde, vida e moradia digna têm preocupado a sociedade. Por meio da imprensa e ampla divulgação nas redes sociais, diversos movimentos sociais têm denunciado que o próprio Estado, aquele que deveria garantir, sobretudo, os direitos à vida e à saúde do povo, tem efetivado, em meio à pandemia, ações que vão na contramão dos avanços socialmente construídos acerca da O cumprimento de despejos durante a pandemia, sem qualquer alternativa de realocação de famílias em situações de extrema vulnerabilidade socioeconômica, amplifica a desigualdade social existente, tornando-se um dos exemplos mais gritantes de violação de direitos humanos e nos faz questionar a quem é garantida a possibilidade de sobreviver durante a pandemia. Enfatizamos, não tem hora para acabar e nem está sob controle. No dia 7 de maio do presente ano, a Polícia Militar de São Paulo cumpriu o despejo de 50 famílias sem teto da ocupação Monte Líbano, em Piracicaba. Nessa mesma data, São Paulo alcançava a triste marca de 3.206 mortes em decorrência do contágio pelo novo coronavírus. O luto decretado pelo Poder Executivo do Estado ofereceu algum conforto às famílias vitimadas, mas não é capaz de garantir os direitos à saúde, vida e moradia das famílias despejadas. Em Goiânia, o dia 3 de julho foi marcado pelo cumprimento do despejo de 20 famílias moradoras da ocupação urbana, localizada no residencial São Marcos. A Prefeitura, por decisão administrativa, cumpriu com o despejo de famílias, majoritariamente compostas por mães e crianças que, diante do desemprego agravado pela pandemia, não têm acesso à moradia digna. De repente, mulheres, crianças, idosos e idosas, deficientes, pessoas em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica foram jogadas na rua, tiveram seus pertences queimados e ficaram sem um teto para se abrigar em plena pandemia.
A ação afronta a dignidade das famílias desabrigadas e agrava a situação de emergência de saúde pública. Nas cidades brasileiras, o déficit habitacional, que alcançará o patamar recorde de 7,78 milhões de unidades habitacionais em 2017, segundo o levantamento realizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias e Fundação Getúlio Vargas, e o aumento notório da população em situação de rua demonstram que o sistema de saúde pública não é o único preparado para uma pandemia. A falta de políticas públicas voltadas para a efetivação de moradia digna aos cidadãos brasileiros ficou escrachada nos últimos meses. No campo, conforme denunciou a Comissão Pastoral da Terra, os impactos causados pela pandemia do Covid-19 são ainda mais graves, tendo em vista a inexistência de um plano específico para prevenção e tratamento da doença que atenta às particularidades das comunidades camponesas, indígenas e tradicionais. Diante do previsto agravamento das condições de sobrevivência de populações, incluindo as indígenas, que vivem em áreas de conflito de área agrária ou urbana, sob ameaça de remoções, em março de 2020, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, respaldada na recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça, solicitou providências ao Conselho no sentido que fosse elaborada nova recomendação, indicando medidas preventivas para a contenção da propagação da infecção pelo novo coronavírus, destacando a necessidade da suspensão por tempo indeterminado do cumprimento de mandatos de reintegração de postos coletivos em áreas urbanas e rurais. Em acertada fundamentação, a Procuradoria Federal do Direito dos Cidadãos aponta que cenários de cumprimento de mandatos de reintegração de posse importam risco à proteção da vida e da saúde das pessoas, tanto daquelas que sofrerão cumprimento do despejo, quanto dos servidores e agentes públicos que irão efetivá-los. Momente os que integram grupos de risco. O cumprimento desses mandados vai, portanto, na contramão das recomendações da OMS e decretos do âmbito estadual e federal, com fins de enfrentamento e contenção da pandemia, destacando o altíssimo índice de transmissibilidade do vírus e os impactos para a segurança e saúde pública que tal medida ocasionaria para a total população, visto que, em possível despejo, sequer o isolamento destas pessoas poderá ser efetivado. A Defensoria Pública do Estado de Goiás, por meio do ofício número 1 de 2020, também solicitou providências ao Estado de Goiás, no sentido sejam tomadas medidas preventivas por tempo indeterminado do cumprimento de mandatos de reintegração de postos, despejo e remoções judiciais coletivas ou individuais, dentre outros que tenham por condão a remoção de pessoas, visando evitar o agravamento da situação de exposição ao vírus, e que coloca em risco tanto as famílias sujeitas a despejo quanto a saúde pública no país. O cumprimento de reintegração de posse, despejos ou qualquer ato de natureza judicial ou administrativa que tenha como fim famílias desabrigadas devem ter como base e horizonte o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal de 88, respaldando-se na legislação pátria, em resoluções, acordos e tratados internacionais que versem sobre o tema. A resolução número 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, relatórios especiais da Organização das Nações Unidas sobre o direito à moradia adequada, princípios básicos e orientações para remoções e despejos causados por projetos de desenvolvimento, entre outros. Portanto, o cumprimento de ações pelo poder público que tenham como finalidade desabrigar famílias em meio à pandemia vivida é medida que se contrapõe às ações de isolamento social tomadas pela sociedade e pelo próprio poder público, voltadas ao enfrentamento do novo coronavírus. Destacamos que, nesses casos, a presença de idosos e idosas
grupo que possui o maior risco de morte em caso de contágio, de crianças, viola o estabelecido no artigo 3º da Lei nº 10.741 de 2003, que determina que idosos e idosas sejam prioridade absoluta na efetivação dos direitos à vida, à saúde e moradia, e os artigos 4º e 7º e 18º do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90 e o artigo 227 da Constituição Federal, os quais dispõem que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, entre outros, o direito à vida e à saúde. Os despejos forçados e ilegais não são apenas aqueles realizados com o uso da força, mas sim em desconformidade com as normas que visam resguardar direitos fundamentais como a integridade, os direitos à saúde, à vida e à moradia. É este, inclusive, o teor do Comentário Geral número 7, item 3, adotado pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, que trata do direito à moradia adequada e despejos forçados. Essas normas precisam ser pensadas à luz da situação excepcional vivida. A dignidade da pessoa humana, como princípio fundamental descrito no artigo 1º de nossa Constituição da República de 88, deve ser prezada como nosso direcionador de toda e qualquer ação pública, inclusive e por óbvio, na execução de medidas que resultarão em famílias desabrigadas durante uma pandemia que não tem hora para acabar. Certo é que o cumprimento de despejos de coletividades vulneráveis no campo e na cidade importarão na impossibilidade do isolamento social. Além disso, o próprio ato de despejo provoca aglomerações, violando os direitos à vida e à saúde, não só dos atingidos pela medida extrema, mas também dos servidores do Estado que acompanharão o ato. O direito à vida e à saúde devem se sobrepor a qualquer outro direito, sobretudo aqueles vinculados ao direito de propriedade, que podem ser exercidos no fim deste período excepcional. Situações excepcionais exigem de todos e todas ações que, inicialmente, aparentam ser amplas, mas que são necessárias para que vidas sejam poupadas. Diante de todo o exposto, solicitamos ao Poder Público do Estado de Goiás que suspenda os despejos, os cumprimentos de reintegrações de posse ou qualquer ato administrativo ou judicial que ocasione remoções coletivas ou individuais durante a pandemia declarada em decorrência do contágio pelo novo coronavírus. Goiás, julho de 2020. Jéssica Weber, obrigada pela leitura da nossa carta. Essa carta já está disponibilizada, né? Repassamos aí a todas as assessorias, e também a todos os mandatos, aos órgãos do Executivo, também do Legislativo, encaminharemos para o Judiciário e queremos construir essa incidência especial no município de Goiânia, no estado de Goiás. Passo a palavra agora para a Lucilene Calunga, que é chefe de gabinete da vereadora doutora Cristina Lopes, para fazer uma saudação. Bom dia. Estão me ouvindo? Só corrigindo antes. É a Beatriz Libertado. A doutora Cristina, eu sou somente uma assessora mesmo. A vereadora, ela vai entrar e vai fazer uma fala já. Ela está participando de uma outra atividade, trocou o horário, mas ela está entrando no grupo e a mesma vai fazer uma fala. Obrigada. Ok, obrigada por esse repasse. Desculpa, Lucilene. Já estamos te promovendo aí a chefe de gabinete. Mas vai que passar agora para o Tiãozinho, representante aí do deputado estadual Antônio Gomide.
E a todos e todas, é uma satisfação enorme a gente estar nessa luta, né? E a participação dos representantes e das representantes da Câmara Municipal, assim como da Assembleia, é de fundamental importância, né? Porque são duas instâncias, né, do Poder Legislativo que está, na verdade, a essência do povo, né, das cidades e do campo. E, Ângela, e demais companheiros e companheiras, nós vivemos um momento bastante complexo na vida do nosso país, né? Isso se alastra para as cidades, para os estados e municípios em geral, que é a banalização daquilo que nós entendemos e defendemos como direitos humanos, né? Direito à vida, né? Direito à cidade, direito à cidadania plena, né? Então, cabe a todos nós, né, homens e mulheres de bem, estarmos cientes da nossa importância nessa luta em defesa da vida. Quando nós temos parlamentares que têm esse olhar, né, de cidadania, de garantia de direitos, a fé da gente, né, ela se renova. Então, assim, muito orgulhoso de estar representando o deputado Antônio Gomide. Já é público, inclusive o deputado Antônio Gomide fez uma cirurgia para resolver um pequeno tumor benigno, não teve nenhum problema de consequência grave, que isso foi em novembro do ano passado. E como ele faz todo um trabalho de tratamento, de fisioterapias e tudo, né, periodicamente, além de fazer na cidade de Anápolis essas fisioterapias, periodicamente ele tem que se dirigir a São Paulo para ter um acompanhamento da equipe médica que fez a cirurgia. As sessões da Assembleia, a deputada Adriana está sempre lá com ele, os dois travando uma luta sem medidas, né, na defesa dos direitos das pessoas, né, de uma legislação que seja inclusiva, né, no estado de Goiás. Então, assim, é muito orgulho estarmos aqui, né? Nós estivemos representando o gabinete durante as discussões para a realização desse evento e, com certeza, estaremos juntos, continuando o trabalho, né, e onde for necessário, conte com o nosso apoio, nossa colaboração. Então, parabéns aí, parabenizar aí, principalmente a vereadora Sabrina, que está aí à frente, né, coordenando essa audiência. E é muito bom, vereadora, ter a sua presença, né, uma mulher jovem, decidida e comprometida com as causas sociais. Parabéns a você, a sua equipe e aos demais representantes da Câmara Municipal de Goiânia, né, seus assessores, que desde o início estiveram conosco. E é um momento de alegria e de gratidão a presença de vocês, estar trocando essa experiência, e uma experiência determinante, né? Como eu disse no início, nós temos um momento da nossa sociedade que a vida e os valores humanos estão bastante banalizados. E é necessário, né, a gente estar juntos para fazer valer, né, a vida plena e, em primeiro lugar, em razão de qualquer outra circunstância. Muito obrigado, estamos juntos e conte conosco. Obrigada, Tchãozinho. Quando a Lucilene estava terminando de fazer aí, né, a sua saudação, a vereadora em profunda sintonia, a doutora Cristina Lopes, entrou na sala e ela é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, uma comissão importante nesse debate de suspensão de todos os despejos. Por favor, vereadora Cristina. Doutora Cristina, seu microfone está desligado. Oi, Ângela, bom dia, gente. Eu estou aqui circulando, estou na CEINFRA, mas acompanhando a audiência e sou absolutamente aí, e principalmente como presidente da Comissão de Direitos Humanos,
contrária a qualquer forma de despejo nesse momento tão difícil da humanidade. Mas, especialmente, tenho lutado para que haja um programa de habitação social. Há muito tempo, Goiânia desconhece qualquer programa de habitação social. Sei também que essa é uma luta forte aí da deputada Adriana Corsi, que a gente já se somou em várias lutas nesse sentido, e também da vereadora Sabrina, que está aí conosco nessa audiência pública, aliás, a equipe dela que fez toda a organização para a audiência. E é isso, eu acho que quanto mais gente somar com essa luta pela moradia e pelo não despejo, especialmente nesse momento, e o não despejo não significa a vitória será ter um programa de habitação social coordenado pelo município de Goiânia. É isso que nós precisamos. E é por essa causa que a gente luta, e aí somando nossas vozes em proteção às pessoas, em proteção às famílias, e com um direito que é constitucional, que é o direito à moradia. Muito obrigada, e contamos muito com a Câmara Municipal, em especial para elaborar um decreto legislativo pedindo a suspensão de todos os despejos, né? E assim, vereadora, nós ficamos profundamente mesmo, até assim, em estado de anestesiado com a postura da Prefeitura de Goiânia no despejo da ocupação São Marcos, né? E queremos que isso nunca mais aconteça no município de Goiânia, e que, inclusive, nós possamos aprovar essa suspensão, em especial nesse período de pandemia. Então, agradecer aí a presença da vereadora Cristina Lopes, que está com uma agenda intensa, mas obrigada por participar e por assumir esse compromisso aqui conosco coletivamente. Ângela, só completando, a gente entrou com uma ação, né, no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público de Goiás, pedindo, repudiando essa ação da Prefeitura no São Marcos, e na Defensoria também pedindo a reocupação do espaço. E também lembrando aí, né, que uma das maiores covardias nessa pandemia foi cometida em Goiânia, com a suspensão retroativa de contratos, especialmente da educação, de 3.400 mulheres, né, chefes de família. Então, é uma gestão que não considera a vida e nem o ser humano. Direitos humanos é uma palavra que não existe nessa gestão. Grandes desafios, e essa é uma pauta prioritária da campanha Parem os Despejos, e nós queremos e sonhamos sim com programas habitacionais e também para a população em situação de rua, pois quando acontece despejos, aumenta-se o número de pessoas em situação de rua, e nós queremos e estamos lutando há muito tempo com o CIAMP, com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, e agora numa grande articulação com vários movimentos do campo e da cidade contra os despejos e em defesa do direito à cidade, à habitação, à terra, à teto. Chamar para fazer uma saudação em nome do deputado Carlos Cabral, o assessor Thales Castro. Olá, pessoal, bom dia a todos e todas. Estão me escutando bem? Olá. Te escutamos. Ok. Agradecer aí o convite, não só o convite, a organização dessa ação tão importante, dessa articulação importante contra os despejos aqui em Goiânia, no nosso estado. Nós aqui do mandato do deputado Carlos Cabral somos totalmente contrários a qualquer ação de despejo nesse momento tão difícil que o Brasil vive. Como foi falado anteriormente, um momento onde a gente não tem uma política de habitação popular que possa, de fato, contribuir para zerar o déficit de falta de habitação populares no nosso estado, na nossa cidade, e um momento onde a renda das famílias diminuiu bastante.
já vivíamos, né, um agravamento social muito forte, um aumento do desemprego, um aumento de dificuldade da vida das pessoas, e com a pandemia isso se agravou. Nós temos, infelizmente, um governo federal que não tem tido uma preocupação social. A preocupação do governo federal, infelizmente, é somente com o lucro das elites, dos grandes empresários, dos banqueiros. E nós, dos movimentos sociais, dos partidos progressistas, dos mandatos populares, precisamos articular ações, políticas públicas e denunciar qualquer tipo de agravamento dessa crise e propor, de fato, melhorias para que a vida das pessoas possam mudar e a gente possa ter um país mais igual, um país mais justo, onde as pessoas possam ter emprego, renda e mais cidadania. O direito à casa é um direito constitucional, é um direito que nós, os movimentos, precisamos sempre lutar para poder fazer com que haja políticas públicas efetivas para que as pessoas possam ter onde morar. Então fica aqui a nossa saudação, o nosso abraço e a nossa disposição de poder estar sempre contribuindo com essa articulação, não só nesse momento de pandemia, mas pós-pandemia a gente também pensar políticas públicas, principalmente na área da moradia, para poder melhorar a vida das pessoas e garantir mais cidadania e mais dignidade. Fica aqui um abraço do deputado Carlos Cabral. A informação, ele testou positivo, está bem, está sentindo apenas sintomas leves, mas também é pré-candidato a prefeito em Rio Verde, então está envolvido em toda uma articulação política lá na cidade de Rio Verde. As convenções estão chegando, né? No próximo dia 16 é o prazo final, mas ele fez questão da participação do mandato, porque o nosso mandato é um mandato que se preocupa com as causas sociais e podem contar conosco sempre. Um abraço a todos vocês. Obrigada. E eu chamo o representante do o Francisco, que é assessor jurídico do deputado Virmontes Cruvinel. Bom dia a todos e a todas. Me escutam bem? Sim, escutamos. Bom dia a todos e a todos. Cumprimento a todos em nome da Ângela, organizadora da campanha. E queria justificar a presença do deputado aqui, pelo fato de ele estar em outra agenda. Hoje de manhã teve 2 agendas e coincidiu, infelizmente, com o horário da audiência pública. A causa do movimento, e nos solidarizamos com todas as populações vulneráveis. Vivemos um momento muito crítico da nossa sociedade. E esse momento determina que tenhamos novas políticas públicas, novas relações humanas. E esse tipo de relação seria evitando os despejos, evitando mais sofrimentos para as populações vulneráveis. O deputado Virmontes Cruvinel apoia totalmente a campanha do não despejo. E estamos aqui para apoiar qualquer documento que venha a ser produzido nesta audiência pública. Muito obrigado a todos. Obrigada. Vou chamar o Frei Marcos Sassatelli, que é o representante da nossa campanha Parem os Despejos, para fazer, em nome da nossa campanha, as nossas considerações. Frei Marcos. Frei Paulo, vocês estão com algum problema? O microfone está desligado, Frei Paulo. Bom, enquanto o Frei Marcos, né, e o Frei Paulo se organizam, vamos chamar o Felipe, que é da Defensoria Pública do Estado de Goiás, ele que coordena o Núcleo de Direitos Humanos da DPE e tem acompanhado de forma sistemática esses casos de despejos em Goiânia. Então, com você, Felipe.
Obrigado, Ângela, obrigado. Nossa, que prazer estar aqui. Um bom dia a todas e todos. Agradeço demais o convite. Pessoalmente, eu agradeço, estou muito feliz de estar aqui, mas mais ainda a Defensoria de ocupar esse espaço. Eu queria agradecer a todas e todos que me antecederam, a você, Ângela, que fez uma fala, como sempre, né? Brilhante, e a deputada também, Adriana Corsi, e eu tive que sair agora um pouquinho, enfim, vão acontecendo algumas coisas de trabalho no meio do caminho, mas e agradeço a todas e todos, então, que falaram, enfim, lembraram da Defensoria Pública. Um dos meus sonhos sempre foi ser como defensor público, um dos meus sonhos, né, na atuação, sempre foi muito a questão da habitação mesmo, né, da moradia. Eu sou lá de São Paulo, e São Paulo a Defensoria Pública tem um núcleo muito forte de habitação e urbanismo. A Ângela até conhece alguns defensores lá. São 3 defensores e defensoras afastados só para cuidar dessa questão, né? E é uma questão muito cara a Defensoria Pública. Eu acho que é uma das questões, né? Tem muitas questões que são muito caras a Defensoria Pública, mas tem tudo a ver. A questão de despejo, de remoções, de reintegração de posse. São muitas famílias em situação sempre de extrema vulnerabilidade que estão vivenciando, enfim, né, essas tragédias, né? Muitas vezes são massacres, são tragédias, muitas oportunidades que violam todos os direitos nacionais, internacionais, de tratados. Isso é outra coisa que é muito complicada. A gente tem muita legislação, né? Enfim, tem um outro assunto, mas temos muita legislação sobre direitos humanos, vamos assim dizer, cada vez mais, e parece que cada vez mais a gente não aprende nada e continua vilipendiando todos os direitos humanos, em todas as áreas, né? Mas nas áreas quando envolve a questão de moradia, não é diferente. De qualquer jeito, contem com a Defensoria Pública, eu digo isso, contem todos e todas, né? Sociedade Civil Goiana, a Defensoria Pública ainda é pequena, é verdade, somos poucos, nós só estamos ainda, porque temos muito poucos profissionais ainda, somos só 83, há mais de 200 juízes, mais de 200 promotores, o orçamento também é muito menor, infinitamente menor, enfim, por aí vai, das dificuldades que temos, de quadro de pessoal, de psicólogos e assessores, temos só 2 psicólogas, 2 assessoras, temos por enquanto só um defensor, ou defensor que fica afastado para cuidar de todas as violações de direitos humanos no estado de Goiás. No momento sou eu, que estou na coordenação do núcleo. Conhece bem rapidamente, há um núcleo especializado em direitos humanos na Defensoria Pública, há 2 anos e 9 meses que ele existe, e temos um profissional que fica afastado para isso. O problema é que são muitos assuntos, são muitas violações a direitos humanos, óbvio, né, no estado inteiro. Mas aos poucos a gente vai crescendo. Eu já comentei, inclusive com o defensor geral, né, vindo novos profissionais, que eu acho que precisamos ter um núcleo de habitação e urbanismo e um núcleo de situação carcerária. Eu acho que são pautas urgentes para a Defensoria Pública. Óbvio, tem muitas outras também, né? Tem muitas outras também, mas para ir afogando o núcleo de direitos humanos, porque a gente cuida de tudo, né? Então, esses 2 assuntos são muito importantes. De qualquer jeito, queremos atuar cada vez mais e mais, obviamente sempre em contato com a sociedade civil, nos apresentando para cada vez mais recebemos as demandas e podemos atuar. Um outro aspecto, antes de finalizar, que eu já falei bastante, é que a Defensoria Pública, com o Código de Processo Civil de 2015, expressamente, ela deve atuar como, vamos dizer assim, dando um parecer. O nome jurídico é custos vulneráveis, que é o guardião dos vulnerabilizados, vamos dizer assim. Então, a Defensoria Pública, qualquer reintegração de posse que envolva grande número de pessoas, muitas famílias em situação de vulnerabilidade, mesmo se essas famílias tiverem um advogado, por exemplo, a Defensoria também é obrigada a se manifestar, né? No sentido de dar uma proteção a mais para esse grupo de vulnerabilizados. Já estamos assim em alguns processos aqui no Estado. Então, em alguns processos do Estado, mesmo quando a gente não tem conhecimento, porque a gente não consegue ter conhecimento de tudo que está acontecendo, alguns juízes, promotores e promotoras pedem para a Defensoria Pública se manifestar. Então, isso é muito importante também. Aos poucos a gente vem, acho que já foram
uns 2 ou 3 processos esse ano que a gente se manifestou. A doutora Tatiana Bronzato, vamos dizer assim, é quem mais atua nessa área. Acho que algumas de vocês já conhecem, ela é fantástica, ela está cada vez mais se especializando nesse tema. Na ocupação do Alto da Boa Vista, ela que atua também lá em Aparecida. E assim seguimos, vamos seguindo. Tem uma pergunta, eu acho. Não. Defensor Francisco, qual a medida tomada pela... Enfim, depois eu vejo isso melhor também para responder, pelo menos é uma fala inicial. Desculpa se eu me alonguei muito, mas contem com a gente, é um prazer estar aqui. E que se disparem, né, com medida mínima de dignidade ao ser humano, que consigamos, pelo menos, em tempos tão difíceis, de cada vez mais parece que dá gosto falar mal de direitos humanos, né? E muita gente nem sabe o que é isso, mas fica repetindo o discurso pronto, né? Que é imposto, que é que nem aquela sátira do cachorro, um cachorro falando com o outro, né? Eu sou contra os direitos dos animais. É mais ou menos isso que nós estamos vivendo. Um monte de ser humano falando contra os direitos humanos e muitas vezes não tem nem conhecimento do que é os direitos humanos. Mas é isso, seguimos juntos, né? Na luta, na resistência, e contem com a Defensoria Pública. Obrigada, Felipe, que está acompanhando despejos, acompanha a violação da população em situação de rua, acompanha a violência nesse período de pandemia no cárcere, acompanha a migração, enfim. E contamos demais com a Defensoria, porque são poucos os espaços institucionais de denúncias de violações que temos nesse período de profundos retrocessos de direitos. Então, aqui não é apenas, né, uma mera saudação, é um reconhecimento de uma atuação de diálogo com os movimentos populares que a Defensoria tem. E é essa perspectiva de atuação que gostaríamos que todos os órgãos tivessem, né? Ministério Público, Poder Judiciário e aí por diante. E a audiência, né? A nossa audiência pública assim, está sendo muito comentada aqui no chat ao vivo, que está sendo transmitido pela Câmara, e já agradecer aí a equipe técnica da Câmara Municipal de Goiânia, né? E a audiência pública tem que ser participativa, essa é a nossa concepção, e qualquer política pública também com participação popular e participação. E aí tem, assim, diversos relatos aqui de denúncias de violações presentes que estão acontecendo, e em especial pedindo para parar todos os despejos, a suspensão. E aí então, tem relatos lá da ocupação Alto da Boa Vista, que são mais de 600 famílias passando por tudo. E cadê a casa, cadê a habitação? E é direito, né, das pessoas. A relatora da plataforma DESCA, Lúcia Moraes, ela está presente, participando, e temos que garantir o direito à moradia a toda a população da cidade do Campo. Lembrando que a Lúcia organizou recentemente uma conferência internacional levando os casos do Brasil para a denúncia internacional. Então, fazer essa, inclusive, linha, né, que a nossa campanha é local, mas nós precisamos também ampliar para os casos que estão acontecendo no Brasil e denunciar internacionalmente. Então, obrigada, professora Lúcia Moraes, da plataforma DESCA, organização maior referência da luta de defesa de direitos humanos. O Altenir, que é do MLB, Movimento de Lutas Populares, apresenta que dia 3 de julho de 2020, mais de 15 famílias foram despejadas brutalmente no residencial São Marcos, em Goiânia. Até o momento, não obtiveram resposta definitiva. E às vezes ele dá uma o Edinaldo apresenta aí a preocupação com a população vivendo em vulnerabilidade, e com destaque a participação dos mandatos dos deputados federais aí da Adriana Costa. O Neilton Chaves, ele aponta que, mais poder ser marginalizados por tenta receber aluguéis, está querendo generalizar a lei. O que nós queremos é exigir
o que está na Constituição brasileira, que todas as pessoas tenham teto, que todas as pessoas tenham educação, que todas as pessoas tenham saúde. Estar em situação despejo é crime. E para falar sobre o representante da nossa campanha, sobre o que nós apontamos, né, e defendemos, e nos organizamos contra os despejos, já está presente o Frei Marcos Sassatelli, que é da Comissão Dominicana de Justiça e Paz, e a comissão compõe, uma das 40 organizações presentes na campanha contra os despejos. Frei Marcos, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Dá para ouvir? Dá? Bom dia. Bom dia, tá bom? Bom dia a todos e a todas. E um bom dia a todos e todas os parlamentares também, vereadores que estão apoiando a nossa campanha. Em primeiro lugar, eu queria pedir um momento só de silêncio em memória das vítimas do ataque às Torres Trigêmeas, que completa hoje 19 anos, hoje dia 11 de setembro. Então, um momento de silêncio em memória das vítimas ao ataque das torres nos Estados Unidos. O lema da ordem dominicana, que é minha ordem religiosa, é veritas, verdade. Então, o que eu vou dizer é a verdade, de maneira bem clara. No meu modo de ver, eu falo também em nome da campanha, a Ângela já apresentou em que consiste a campanha, quais as entidades que fazem parte, mais de 40. Então, todo despejo é injusto, desumano e antiético. A própria palavra despejo é depreciativa, é ofensiva. Não se despejam pessoas humanas, famílias com crianças. Pessoas humanas e famílias não são um caminhão de lixo, a gente vai despejando. Até eu queria lembrar uma frase de uma pessoa que foi despejada nestes dias de pandemia, lá no Distrito Federal, que diz o seguinte: eu me senti um lixo, relata a catadora de comunidade, uma catadora, despejada no Distrito Federal em plena pandemia. Eu me senti um lixo. Toda vez que eu falo em despejo, surge na minha memória o caso do Parque Oeste Industrial. E aparece na minha frente como um filme. Foi realmente uma barbárie, a maior barbárie de toda a história de Goiânia. Eu acho que nunca houve, em toda a história de Goiânia, do estado de Goiás, eu acho que também do Brasil, um despejo destas proporções. 14 mil pessoas jogadas na rua de maneira bárbara, numa hora e meia. Não dá para acreditar que o ser humano seja capaz de tanta maldade e de tanta crueldade. Não dá para entender. Ainda usando os nomes, Operação Inquietação. 10 dias de madrugada, assustando o povo, as crianças traumatizadas, jogando bomba, chamada de efeito moral, hipocritamente. Depois um despejo numa hora e meia, chamada Operação Triunfo. Ainda os responsáveis desta operação tiveram a coragem de dizer que os militares combateram o bom combate. Que vergonha! Estamos em pleno século XXI e até hoje os responsáveis desta barbárie não foram punidos. Mas tenho certeza que um dia vai ter justiça, a justiça de Deus.
Essas pessoas aguardam a justiça. Realmente é uma coisa bárbara. Agora, os despejos, em época de pandemia, são mais graves ainda. São de uma crueldade inominável. Não dá para entender. Não dá para entender. Então, né, eu acho que eu queria aqui agora lembrar, vou até aproveitar para fazer uma pequena divulgação do meu artigo desta semana. Todo despejo é injusto. Já está na internet, quem quer olhar pode olhar. Todo despejo, mesmo que haja liminar da justiça, entre aspas, ou da injustiça, não tudo que é legal é justo. Eu acho que diante de uma liminar injusta, nós temos que praticar a objeção de consciência e desobedecer. Jesus Cristo praticou a desobediência civil e religiosa. Foi condenado como alguém que estava subvertendo o povo. Falar a verdade. Pouco me importa a legalidade. Tudo que é legal no sistema capitalista não é ético. Aliás, nada é ético no sistema capitalista. A própria estrutura é imoral, é injusta, é desumana. Então, eu acho que a campanha se refere de maneira principal ao tempo, a este tempo de pandemia. Mas vale para sempre. Para sempre também. Todo despejo é injusto. Só existem duas razões para remover pessoas com dignidade. Em caso de ser a área de utilidade pública ou de preservação ambiental, mas mesmo neste caso, a remoção tem que ser feita com dignidade. E depois que tiver um lugar para colocar as pessoas, um lugar pronto, preparado pelo poder público para colocar as pessoas. Só neste caso. A posse, a propriedade não é suficiente. Propriedade sem finalidade social não tem sentido. Aliás, eu aproveito para lembrar aos nossos juízes, o pensamento de São Tomás de Aquino, grande filósofo e teólogo, ainda na Idade Média, que dizia o seguinte, a destinação dos bens para uso de todos os seres humanos, nós veremos hoje, para o bem viver de todos os seres humanos, é de direito humano primário. A posse é de direito humano secundário. Quando a posse impede o acesso ao direito humano primário, é injusta. Estão me ouvindo? Dá para ouvir? Chega. Estão ouvindo? Dá para ouvir? Dá? Está ouvindo, Ângela? Sim, estamos escutando o senhor. Vamos pedir aí às pessoas para desligarem o microfone para conseguirmos escutar o Frei Marcos. Estava lembrando aquilo que São Tomás de Aquino diz a respeito da posse dos bens. Ele diz que a destinação dos bens para uso de todos os seres humanos, para o bem viver de todos os seres humanos, é de direito humano primário. A posse é direito humano secundário. Quando a posse prejudica o acesso ao direito humano primário, é injusto. Então, eu acho que nós temos que combater nessa campanha todo despejo, toda propriedade que não tem função social é injusta, é desumana.
E os motivos para remover as pessoas são só esses dois que eu falei. Do ponto de vista ético. Agora, muita gente diz, mas os juízes, nas liminares, não falam de despejo, falam de reintegração de posse. Teoricamente é verdade, na prática não é, que sempre se trata de despejo. E na maioria das vezes, com muita violência policial, despejo mesmo, como se as pessoas fossem lixo. Então, também eu não tenho nenhuma dúvida em pedir a desobediência a liminares injustas. É uma questão ética. Não tudo que é legal é ético. Então, vamos defender nessa campanha. Realmente é uma campanha que tem até um título muito bonito, né? Campanha Despejo Zero, pela vida no campo e na cidade. Parem os despejos, em defesa das famílias sem teto e sem terra. Voltando novamente ao caso do Parque Oeste. É uma história que envergonha a história de Goiânia. É uma vergonha. Uma vergonha. 14 mil pessoas jogadas na rua. Eu vivi isso. Toda vez que eu falo de despejo, passa o filho do Parque Oeste na minha frente. Eu acho que não devemos dar tantas voltas. Nós queremos que os nossos parlamentares, seja deputados que vereadores, que estão aí para servir ao povo, aos pobres, e não para ajudar os ricos. Então, toda a política econômica nossa, hoje, é uma política voltada para defender os interesses dos grandes capitalistas. Basta pensar na reforma da Previdência, reforma trabalhista, agora a reforma administrativa e tantas outras coisas. Realmente é uma política criminosa, uma política cruel, uma política iníqua. O documento da Igreja, da Conferência Episcopal Latino-Americana de Aparecida, diz que nós estamos vivendo um sistema econômico iníquo. Iníquo. É uma iniquidade institucionalizada, legalizada e, infelizmente, muitas vezes abençoada por movimentos religiosos, católicos ou evangélicos, fundamentalistas, que legitimam, em nome de Deus, de maneira hipócrita, a injustiça e a safadeza. Isso que acontece hoje. Então, eu queria convocar todas as entidades. Eu acho que temos muitas entidades, entre as quais tem o movimento, o MST, o movimento dos trabalhadores nacional das associações de moradores, a Central dos Movimentos Populares, a União dos Movimentos por Moradia, o Movimento Nacional de Lutas por Moradia, o MTST, todos os movimentos populares, sindicatos de trabalhadores, que apoiam esta campanha. Vamos ficar unidos. Vamos pedir para os nossos parlamentares, pelo menos aqueles que usam o cargo como serviço, não para se autopromover, pedir para que esta campanha seja uma campanha clara, eficaz, que possa realmente dar resultados. Todo despejo é injusto, é desumano, é antiético, mesmo que tenha liminar, é injusto. É só isso que eu queria dizer. Obrigada, Frei Marcos, por representar aí o conjunto das 40 organizações populares que participam dessa campanha contra os despejos. E nós vamos sempre gritar: parem os despejos, despejos zeros, despejos é crime, é ilegal, é imoral.
despejos na pandemia é 2 violações simultâneas. E queremos escutar um depoimento de uma acampada da ocupação Dom Tomás Balduino, um depoimento das pessoas que estão no campo, enfrentando ameaças de despejo. Maria, fala com você. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Sim. Bom dia, companheiras. Bom dia, companheiros. Eu quero agradecer a todos pelo apoio, agradecer a Ângela, como sempre, na luta, junto conosco. Sobre o Dom Tomás Balduino, a gente está lá nesse acampamento, já vai fazer 5 anos, que foi uma proposta feita pelo governo junto com os fazendeiros, que foi feito de uma ocupação da fazenda Eunício de Oliveira, 31 de agosto de 2014. Então, a partir disso, o INCRA fez colocou umas audiências públicas e conseguimos com que fosse para essa fazenda. Só que depois disso, tivemos vários problemas. Por quê? Teve vários problemas, inclusive porque o dono da fazenda morreu, que é o Maurício Bricalho. Então, a partir daí, começou um espólio e começou uma briga entre os filhos com uma viúva. E não deram conta de todas as documentações. Então, quando foi para ter as negociações de pagamentos, não coisou esses pagamentos por causa dos documentos da fazenda. Então, agora, quando eles ficaram com o documento pronto, o INCRA negou o pagamento da fazenda. Então, devido a tanto tempo, o fazendeiro agora, que é os filhos, né, os herdeiros, pediu o espólio, que ele se transformou num espólio, que é querendo que nós saímos de lá. Só que para a gente sair, eles não deram nenhuma sugestões, o INCRA não recebeu ninguém, não recebeu a gente, para dar nenhuma resposta do que nós podemos fazer. Quando nós fomos para ali, nós fomos com a proposta de ser assentado naquele local. Então, todos os nossos companheiros que estão lá, todas aquelas famílias que estão lá hoje, não tem nenhum lugar para ir, não tem moradia, não tem emprego, não tem nada. Então, hoje, com essa crise de pandemia, retirar umas famílias daquele local, eles vão jogar ele aonde? Mais na beira de uma BR, igual tá os outros companheiros? Vamos jogar na rua, sem ter uma moradia, sem ter um local? Então, isso que a gente está pedindo, o apoio de todos vocês, e fazer essa denúncia, porque numa conjuntura dessa, numa pandemia dessa, fazer um despejo com tantas famílias daquelas, sem ter para onde ir, isso é um crime muito grave. Nós temos muitos idosos, nós temos crianças que estão estudando lá, estão retirados, né, numa altura dessa, com as crianças da escola, remover para outro lugar, é uma injustiça muito grande. Por quê? Por falta de um compromisso de um governo. Porque nós fomos para lá com esse compromisso. Então, o que a gente quer é que o governo cumpra esse compromisso que foi feito em acordo com o governo. Nós não fomos para lá, chegamos lá e ocupamos, nós fomos de uma ocupação porque nós merecemos a luta que nós fizemos. Foi uma luta digna por uma terra que nós merecemos. Então, isso é uma luta e é um processo também muito complicado, porque aonde a gente está é uma região meio conflituosas. Então, isso que a gente tem mais, assim, receios das nossas situações. Por isso que a gente está aqui, para fazer essa denúncia e pedir o apoio dos companheiros que estão, dos deputados, dos direitos humanos, do nosso grupo de direito do Dom Tomás Balduino, para que nos apoie nessa grande jornada que estamos por aí. Isso. Muito obrigada, Maria. E nós estamos em profunda solidariedade a todos os acampamentos no campo e na cidade que estão sofrendo ameaças de despejos. Então, contem com a campanha. E em nome da Maria aí, transmitimos, né? Tem várias mensagens de pessoas
que estão nos acampamentos, que estão sofrendo e que deixaram mensagens aí ao vivo agora na página da Câmara Municipal, no YouTube. Então, Maria, sim, muito obrigada e receba aí a nossa solidariedade, o nosso compromisso dessa campanha, construir essa incidência de suspensão dos estudos. Acabamos de receber uma mensagem da vereadora Tatiana Lemos, que está nesse momento no Juarez Barbosa. Toda sexta-feira ela recebe, faz aí uma injeção, um tratamento que vem fazendo. Então, super justificado a ausência da vereadora e, ao mesmo tempo, nós pedimos que esse mandato, né, continue apoiando e se comprometendo com essa pauta tão importante. Também pedir, né, a todos presentes, parlamentares, representantes dos mandatos, assessores, representantes da nossa campanha, para abrir a Câmara para registrarmos todos esses mandatos que se comprometeram, esses órgãos públicos, como a Defensoria, que está aqui presente, que se comprometeu, pois essa é uma foto histórica, pois nós queremos que essa audiência pública, ela consiga sair daqui com os 2 encaminhamentos. Um que é de aprovar na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa requerimentos suspendendo aí os despejos administrativos e despejos judiciais. O segundo é que apresente para os órgãos, né, do Poder Judiciário recomendações de suspensão de despejos. Então, essa é a nossa grande demanda, é a nossa proposta de encaminhamento para essa audiência. Depois, a vereadora, né, e a deputada que está aqui presente, as vereadoras, né, que estão presentes na nossa audiência, podem, inclusive, dizer quais são os passos e qual é o tempo que nós teremos, né, quanto tempo teremos esses documentos aprovados, pois nós, como diz o Dom Tomás Balduino, direitos humanos não se pede de joelhos, exige-se de pé, e estamos atentos e com a campanha nas ruas. Então, antes de passar a fala, né, para as considerações finais, aí, nós temos até às 11 horas, que já foi lembrado aqui pela equipe técnica, nós vamos de fazer esse gesto simbólico, pois depois nós também faremos novos envolvimentos com esses mandatos. Dizer que nós convidamos representantes da Prefeitura, representantes do Governo do Estado, da Comissão de Direitos Humanos da OAB e do Ministério Público para participarem dessa audiência. Receberam os convites, né? Tivemos convites que foram expedidos, inclusive, pela Câmara Municipal, pela Assembleia Legislativa, e agradecer o mandato da Sabrina e o mandato da deputada Adriana Corsi por esse trabalho de operativo, né, de construção da nossa audiência, e infelizmente não estiveram presentes. Mas nós continuaremos, primeiro no campo do diálogo, né, sempre no campo do diálogo, apresentando e exigindo que esses direitos sejam garantidos, mas se não for necessário, os movimentos populares vão sim para as ruas, vão denunciar e vamos garantir a defesa da vida. E aí a Adriana falava, né, do grito dos excluídos, que tinha como tema a vida em primeiro lugar. E para nós a questão do direito à habitação, do direito à moradia e contra os despejos, a suspensão dos despejos nesse período de pandemia, é uma pauta prioritária. Então, eu vou, antes de passar, né, para Sabrina fazer as considerações, a vereadora Cristina e a deputada Adriana Corsi, né, que são os parlamentares presentes na nossa audiência, eu vou chamar um representante do movimento popular, que é o Denis, carinhosamente conhecido,
que é do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. O Denis, 2 minutos para a sua saudação. Bom, o Denis está com problema de conexão, acho que ele saiu da sala, então vou chamar o Rogério do MTST. Tá? 2 minutos, Rogério. Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto. Obrigado, Ângela. Bom dia a todos. Saudos parlamentares, em nome da companheira e delegada Adriana Costa, deputada, né? E todos os outros presentes, dos movimentos, das associações de advogados, comitês, na pessoa da companheira Ângela, né? Bom, eu queria denunciar aqui que aqui em Goiânia, na ocupação Fidel Castro, a polícia faz muitas incursões, né, com preconceito com as famílias, ameaçando as lideranças, ameaçando as pessoas que vivem dentro da ocupação, né? Sempre com aquele ar de dizer que está promovendo uma segurança, mas esculachando os moradores, as pessoas que moram aqui, que lutam por dignidade, lutam por moradia digna. A Prefeitura de Goiânia, no ano de 2016, colocou essas famílias aqui, tinha sido retirada lá do Parque Santa Fé e também do Parque Della Pena, né? E colocou essas famílias aqui, mas para muitos não entendem, né? E inclusive a própria Polícia Militar ameaça as pessoas, e a gente estamos juntos lutando para que essas pessoas possam, de fato, ter uma moradia digna, ter um espaço para construir seus lares, seus filhos, suas famílias, né? E eu queria que os parlamentares também olhassem, né, para essas situações, porque são situações desumanas, como a gente viu aí no Parque São Marcos, a Prefeitura de Goiânia mandando despejar as famílias lá em pleno período de pandemia, né? E com esse movimento da pandemia, muitos estão usando esse movimento agora para poder fazer injustiça com o povo, né? E os parlamentares que são do estado de Goiás, os vereadores de Goiânia, que observassem com mais carinho, né, e pudesse defender melhor essa classe social de pessoas que são oprimidas. Então, eu termino aqui minha fala, né? Eu tinha muito mais que falar, mas eu encerro por aqui para dar espaço aos outros para poder falar. Obrigado, Anderson. Obrigada, Rogério. Altenir, do MLB, Movimento de Luta nos Bairros. Só apresentando aqui um texto de proposta de encaminhamento, que é a elaboração de uma legislação estadual e municipal com fins de despejo por tempo indeterminado, em especial no período da pandemia. Proposta 1. Proposta 2, recomendação em conjunto, assinado pelos mandatos que participaram da audiência, tanto os mandatos que estavam presentes quanto os representantes, ficar bem claro, e por todos os presentes, as organizações presentes, a ser enviada ao poder público, dispondo sobre a suspensão dos despejos até a consolidação de uma vacina e a reversão do quadro da pandemia. Essas são as propostas que apresentamos ao Legislativo. Nós poderemos contribuir na proposta de elaboração dessa minuta, desse decreto, caso seja necessário, né? Tem coletivos de advogados populares que compõem a campanha, como o coletivo Luiz Gama, como outros coletivos de advogados que estão. Então, a pergunta é se nós podemos encaminhar essas duas propostas. Tem uma inscrição, Eduardo Oliveira. Ok.
Posso falar, Ângela? Claro. A vereadora Sabrina me passou aqui no WhatsApp dizendo que a conexão não está conseguindo entrar onde ela está, mas que ela concorda integralmente com o proposto. Eu só acredito que a gente poderia, na segunda-feira à tarde, marcar com esse coletivo aqui, pode ser aqui na sala das comissões, com os coletivos de advogados, mais a nossa assessoria jurídica, dos gabinetes da vereadora doutora Cristina e da vereadora Tatiana, para a gente já articular o documento aqui pela Câmara. E eu sugiro que a gente faça o mesmo na Assembleia, para dar um pouco mais a gente assine a carta como você está propondo, mas que os instrumentos, os decretos, ou mesmo instrumentos que a Assembleia for redigir e garantir, que a gente construa ele na coletividade e que mutuamente consiga apresentá-los nas próximas sessões aqui na casa, e também passando pela Comissão de Constituição e Justiça, a qual a vereadora é presidente, e pode encaminhar isso no tempo mais sereno possível para que as pessoas que hoje estão nessa situação de vulnerabilidade não passem por esse constrangimento, essa falta de respeito do poder público. Obrigada, excelente, perfeita proposta, né? Nós nos comprometemos em participar da construção desse documento, pode ser uma construção coletiva, e tramitando na Câmara e ao mesmo tempo na Assembleia. Alguém da Assembleia Legislativa? Eu só me Pois esqueci não, de Dudu. que a vereadora Sabrina havia no início da audiência, ela pediu para que a nossa assessoria fizesse um estudo do decreto promovido pela Prefeitura de Goiânia, para, em cima dele, a gente atacar com o decreto legislativo aqui da casa, tá bom? É só para relembrar isso, não vou esquecer também, e deixar registrado aqui. Ótimo. Ângela. Dudu, eu consegui restabelecer minha conexão também. Opa, então faz assim, vamos escutar a vereadora Cristina e aí a Sabrina complementa essas propostas do mandato da... Pode ser? Pode ser. É bem rápido. Eu queria que nesse documento também constasse a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, a SEMAS, com a garantia de entrega de cestas básicas e kits de higiene básica. Eu acho que isso é fundamental também ser garantido nesse documento. O que vocês acham? Excelente. Perfeito. Sabrina, vereadora Sabrina. Oi, Ângela. Bom, eu não sei, eu estava falando com o Dudu pelo WhatsApp, os últimos 6 minutos eu perdi a conexão, mas é só reafirmar em relação aos requerimentos que nós vamos apresentar já na terça-feira, e também já pedi um estudo para minha assessoria em relação a essas ordens de despesos por um ato da Secretaria de Planejamento. Acho que existe uma arbitrariedade nisso, e aí essas arbitrariedades a gente combate através de um decreto legislativo na Câmara, e se for o caso, também iremos apresentar esse decreto legislativo para que outros atos dessa natureza não ocorram na cidade. Ótimo. Mais uma vez agradeço a todos a gente fazer essa discussão. Sabrina, doutora Cristina, né, obrigada aí por liderar esse movimento dentro da Câmara Municipal. Contra a suspensão dos despejos, todos os despejos, né? E agora também vamos escutar alguém da Assembleia Legislativa, não sei se a delegada Adriana Corsi ainda está na nossa reunião. Deixa eu dar uma olhada. A conexão dela caiu. Tá. Mas aqui na Assembleia, nós temos representantes do mandato do Antônio Gomide e também do Virmontes Cruvinel. Então, a pergunta é se nós podemos fazer esse mesmo encaminhamento na Assembleia Legislativa aqui, né? Um compromisso público, essa posição da Câmara, e um compromisso público também da Assembleia Legislativa, e é esse o objetivo da audiência pública, né?
ô Ângela. Sim, aqui na Assembleia Legislativa nós vamos continuar essa discussão e da nossa parte, né, do nosso gabinete, a gente já antecipa a nossa concordância com o encaminhamento dado, né, resultante dessa audiência. E eu vou também falar com a Ruth, né, que é a chefe de gabinete da deputada Adriana. Ela deve ter saído por alguma razão justa, mas vou falar com ela porque a gente vem discutindo isso em nível de bancada do PT, né? E eu tenho certeza que os demais deputados, Virmondes, Leda, né, o Carlos Cabral, eles com certeza devem endossar esse encaminhamento. Tá? Mas aí da nossa parte nós vamos dar o encaminhamento necessário para acontecer, para dar, né, lastro nesse encaminhamento aqui na Assembleia Legislativa, tá ok? Escuta. Retomamos. Não, ok. Ok, Tiãozinho. Oi? Tinha dado uma estabilidade aqui, pode continuar. Tá. Nós temos 3 minutos de audiência ainda para concluirmos e fazermos esses encaminhamentos. E dizer que na próxima semana a campanha nós realizaremos um ato simbólico de entrega dessa carta às autoridades, pois não estavam presentes, né, as autoridades que não participaram dessa audiência. Então não é por falta de documento que não terão acesso a essa demanda de defesa de direitos humanos, né? Isso na próxima semana. E nós também queremos justificar aqui que a posição da ausência também no Ministério Público, do representante da Prefeitura e representante do Estado, e dizer que a nossa forma, né, foi chamar uma audiência pública de diálogo, e lamentamos a participação profunda desses órgãos. E também queremos agradecer aos mandatos que ajudaram a construir essa audiência, e aí mandato da vereadora Sabrina Garcês, mandato da vereadora Cristina Lopes, mandato da vereadora Tatiana Lemos, mandato da deputada Adriana Corse, mandato do deputado Antônio Gomides, mandato do deputado Virmondes Cruvinel, mandato da deputada Leda Borges, que participou da reunião, mas não esteve presente na audiência, mandato do deputado Lucas Calil, que participou também da reunião e não está presente nessa audiência, e do deputado Carlos Cabral. Dizer que nós agradecemos a participação de vocês e contamos que esses encaminhamentos que nós saímos daqui publicamente acordados, né, essa audiência está sendo transmitida, nós iremos continuar em diálogo e continuar exigindo que esses direitos sejam garantidos. E agradecer de forma especial a participação da Defensoria Pública do Estado de Goiás, na presença do Dr. Felipe, que sempre está presente nessa defesa, e a todas as organizações populares, que compõem a campanha, que aqui foi representado pelo Frei Marcos Sassatelli. Então, temos coletivos de advogados, urbanistas, movimentos populares, movimentos eclesiais e movimento sindical. Então, obrigada, e estamos juntos e juntas, e a nossa campanha é Parem os Despejos aqui no estado de Goiás, e nacionalmente Despejo Zero, sempre em defesa da vida e dos direitos humanos, direitos fundamentais de todas e todos, e assim, com toda essa simplicidade e essa resistência nos depoimentos das pessoas que estavam presentes na nossa audiência. Então, Jaqueline, Maria, Vilmar, obrigada por essa presença e resistência.
Um abraço fraterno, em nome da coordenação da campanha Parem os Despejos, e agradecimento à equipe técnica da Câmara Municipal que disponibilizou essa ferramenta de diálogo da nossa audiência pública. Em breve teremos uma agenda e acompanhem nas páginas da campanha Parem o Despejo, aqui no estado de Goiás, despejo zero nacionalmente, os dados e os números de despejos, como também as organizações e a organização de enfrentamento a todas essas atrocidades que estamos vivendo. Um forte abraço, obrigada.